Olá, crianças! Retornamos para a nossa segunda aula de língua portuguesa de hoje, sexta-feira, comigo, professora Sara. E nessa segunda aula, a gente vai desenvolver a habilidade de reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema. Vamos relembrar um pouquinho aqui, o nosso projeto de fluência hoje é o quarto dia. E no quarto dia você vai fazer a leitura cronometrada. Então você vai pegar o seu texto do projeto de fluência da semana, as férias chegaram, e vai contabilizar o tempo que você precisa para poder fazer a leitura do seu texto. E vamos começar o nosso momento, a nossa aula, falando sobre o nosso momento da leitura. Nosso momento da leitura hoje é diferente. Eu trouxe aqui para vocês um texto que vocês já conhecem, que vocês vão identificar bem rapidinho qual texto é e qual é o gênero textual a qual ele pertence. Vocês observaram aqui? O que vocês estão vendo? Um leão e um ratinho. O que vem à mente de vocês quando vocês veem essa imagem? Aquela fábula, muito bem. O gênero textual fábula, o leão e o ratinho. Esse texto vocês já conhecem, eu convido vocês para fazer a leitura junto comigo dele, tá bom? Para que a gente possa estar analisando direitinho depois as informações. O leão e o ratinho. Um leão cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu e implorou que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Temos como moral para essa fábula: uma boa ação ganha outra. É uma das fábulas de Esopo e ela está disponível no projetoabelha.com.br. Agora, nós vamos ver outras formas de conhecer. Nós vimos essa fábula, nós já conhecíamos ela, já tínhamos ouvido e lido ela dessa maneira. Vamos apresentar a mesma fábula, só que de uma maneira diferente. Vamos perceber outras formas da gente conhecer a mesma história. Então, apresento aqui para vocês a história de quem? Do leão e do ratinho. Só que essa história do leão e do ratinho, olha só como ela está organizada. Vocês já viram uma história, um texto organizado dessa maneira? É um texto organizado em versos. E vamos falar sobre isso também hoje, tá? Do texto História em Versos. Nós vamos trabalhar sobre o texto História em Versos, o Leão e o Ratinho. E também vamos trabalhar sobre o texto anterior, do Leão e do Ratinho, que a gente acabou de ler, só que estava escrito de uma maneira diferente. Então, acompanhe comigo a leitura dessa fábula em forma de verso, o Leão e o Ratinho. Muito distraído o ratinho, da sua toca saiu, percebendo horrorizado que nas garras do leão caiu. Paralisado pelo medo, o ratinho percebeu o perigo, gritou, cruz credo, tremeu, ai que frio no umbigo. O ratinho implorou, por favor, quero viver, sou um jovem mocinho, muito novo para morrer. O leão ficou quietinho,
enigmático, a juba coçou. Olhou bem para o ratinho, devagar o libertou. O ratinho, agradecido, garantiu ao Rei Leão: Você agiu com bondade, conte com a minha retribuição. Ha, 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 esta é boa. O leão deu gargalhada. Um bichinho tão pequeno me salvar? Que palhaçada! Alguns dias se passaram e, ao andar por uma trilha, o imponente Rei Leão caiu em uma armadilha. Foi então que apareceu, bem feliz e saltitante, aquele pequeno ratinho libertado dias antes. Rapidamente o ratinho, a rede começou a roer, até que o grande leão conseguiu se desprender. O leão ficou agradecido, sem graça, sem argumento. Pensou no velho ditado: tamanho não é documento. Vocês observaram que esse texto, é um texto de domínio público e foi escrito em versos pela autora Ana Paula Cruz. Observaram que esse texto ele faz referência à mesma história que nós lemos anteriormente? Tem alguma diferença, alguma semelhança entre os dois textos? Se a gente for analisar, vamos chamar esse texto aqui em versos de texto 2 e o primeiro texto que a gente leu de texto 1. Se a gente for analisar, for comparar um texto com outro, qual dos textos tem mais informações da história? Ele apresenta mais detalhes? O texto 1, que foi o primeiro que a gente leu, ou o texto 2, esse que a gente acabou de ler? Esse segundo texto, ele apresenta mais detalhes, ele mostra como é que o leão, como é que o ratinho se sentiu quando estava nas garras do leão, também mostra que o leão, ele desdenhou, ele se desfez do ratinho, porque o ratinho era pequeno e jamais poderia agradecer aquilo que o leão havia feito, de acordo com o pensamento dele. Ele achava ia deixar o ratinho se soltar e que em nenhum momento ele poderia retribuir esse favor que o leão estava fazendo a ele. Porém, aconteceu diferente. Quando o leão foi preso, quem foi que salvou ele? O ratinho. O leão ficou preso onde? Numa rede. E tanto no texto 1 quanto no texto 2, a gente percebe que o ratinho, ele foi o responsável por fazer o quê? Por soltar o leão. E como foi que ele soltou esse leão? Ele soltou o leão roendo as cordas. E ao roer as cordas dessa armadilha, dessa rede que o leão estava preso, o leão se soltou. E aí, no primeiro texto, a gente não consegue identificar o leão agradecido, mas já nesse segundo, lá na última estrofe, mostra que o leão ficou agradecido, que ele ficou sem graça, que ele não teve como argumentar e pensou num ditado popular: tamanho não é documento. Mesmo sendo tão pequeno, o ratinho conseguiu ajudar o leão, que era tão imponente, tão grande. Vamos aqui conversar e comparar um pouquinho sobre esses dois textos. O que esses dois textos eles apresentam em comum? Ora, eles tratam do mesmo assunto. Qual é o mesmo assunto? O leão e o ratinho. Eles têm os personagens em comum, eles têm um assunto em comum, que é que o ratinho conseguiu retribuir o favor que o leão fez. O que mais que eles têm em comum? Que aconteceu lá na floresta, nas duas situações, aconteceu numa floresta, que nas duas situações também o leão ficou preso em uma rede após cair em uma armadilha. Nos dois textos também o ratinho foi capaz, foi o responsável por salvar o leão dessa armadilha.
Que características esse gênero apresenta? Vamos lá, vamos relembrar. Os dois textos, eles pertencem ao mesmo gênero, né? Ali, eles são contados em histórias de formas diferentes, mas contam o mesmo gênero, que é uma fábula. Em uma das fábulas, a história está contada em verso. Na outra, em prosa, que é quando a gente tem a escrita de forma diferenciada. Eu vou já explicar para vocês a diferença entre prosa e verso, tá bom, crianças? Então, as características que o gênero apresenta é um texto narrativo. Ele acontece, então, em um determinado espaço, ele tem tempo, ele tem personagens, ele tem enredo, não é isso? E ele tem, claro, um narrador. Nas duas histórias, que são narrativas, você pode encontrar todos esses elementos do gênero, do tipo de texto narrativo, tá bom? São as características do gênero. Qual é o gênero? Fábula. Quem são os personagens apresentados nas duas narrativas lidas? Nós temos o leão e o ratinho, mas olha só a diferença. Lá no primeiro texto é um monte de ratinho que sobe em cima do leão que estava dormindo e apenas um não conseguiu escapar. Já nesse segundo, em forma de verso, nós percebemos que esse ratinho ele estava distraído e acabou encontrando, por causa da sua distração, o leão. Então, no texto 1, nós temos os ratinhos, né? Outros ratinhos além do ratinho que o leão prende e o leão. E no texto 2 nós temos só aliás, temos também no texto 1, perdão, crianças, havia esquecido. No texto 1 também temos os caçadores que prenderam o leão na rede. No texto 2 nós temos apenas o leão, o ratinho e os caçadores que colocaram a armadilha que pegou o leão. A história é contada da mesma maneira nos dois textos? Não. A história ela é contada de maneira diferenciada nos dois textos que foram apresentados. E agora nós vamos trabalhar sobre essa questão, a forma como os dois textos foram escritos. Vocês observaram que a organização, a estrutura textual, ela é diversa. Então, nós vamos falar sobre o texto 1, que ele foi escrito em prosa, e o texto 2, que foi escrito em formato de verso. Professora, eu não sei o que significa texto em prosa e não sei o que significa o texto em verso. Então, vamos lá, vamos analisar. No texto em prosa, nós temos as linhas contínuas. O que são linhas contínuas? É quando eu escrevo do início da linha até o final, de uma margem do caderno a outra margem do caderno. São linhas contínuas, certo? Além disso, os textos em prosa, eles possuem parágrafos, eles são organizados em parágrafos. Outra informação, texto em prosa, ele vai ter o ritmo da língua falada. Você vai escrever e ler como se estivesse, aliás, apenas ler. Na leitura, o texto em prosa, você faz a leitura como se estivesse falando. Quer ver só agora como é o texto em verso? As linhas, elas são fragmentadas. Como assim fragmentadas? Elas são colocadas, não são escritas até o final e elas são repartidas. Cada verso é escrito em uma linha diferente, certo? Então, as linhas, elas não são contínuas, ela não é escrita do início de uma margem até a outra. Não são escritas do início ao final, de uma margem a outra. Elas têm linhas fragmentadas e cada linha é colocada abaixo da anterior, em linha reta. Pode haver melodia, ritmo e rima. Então, na leitura, quando a gente vai fazer a leitura do texto em verso, a gente coloca na nossa fala, na nossa leitura, a melodia, o ritmo
e a rima. E são esses elementos, melodia, ritmo e rima, que vão indicar a forma como a gente faz a leitura do verso, certo? Vamos colocar aqui um exemplo do texto em prosa para vocês compreenderem melhor. E nós vamos utilizar como exemplo do texto em prosa as informações que nós, trechos do texto que nós trabalhamos. Aqui, um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Observaram aqui a organização, a estrutura, foi escrito de uma margem até a outra. A linha contínua, ou seja, foi escrita até o finalzinho da linha para poder passar para a linha seguinte. Então, essa organização aqui também, além de ter a linha contínua, tem um parágrafo. Observaram aqui o recuo na primeira linha, indicando a formação de parágrafo. Na leitura, a leitura que foi feita é um ritmo adequado à língua falada, certo? Então, toda essa organização, toda essa estrutura, essas linhas contínuas, o fato do uso do parágrafo e o ritmo da leitura da língua falada estão identificando o tipo, né, o texto que está escrito em prosa. Agora vamos analisar um exemplo retirado lá do texto em verso, para a gente averiguar e diferenciar. Muito distraído o ratinho, da sua toca saiu, percebendo horrorizado que nas garras do leão caiu. Observaram a diferença primeiramente na estrutura. As linhas são fragmentadas, ou seja, não é escrito do começo, né, do início da margem até o final da margem, do começo ao fim, de uma margem à outra. A linha ela é cortada e embaixo é escrito o outro verso, também fragmentado. Observaram aqui que, embora que seja vírgula, aqui no início nós temos letra maiúscula na linha de baixo. Professora, mas tem alguns versos que eles iniciam com letra minúscula. Sim, também temos, porque cada texto em verso, né, ou poesia, ele pode começar com a letra aqui embaixo, todas maiúscula, ou de acordo com o que o autor decidir, com letra inicial minúscula, utilizando maiúscula apenas depois do sinal de pontuação, ponto final. Por quê? Porque o tipo de texto, a estrutura do texto, aliás, permite, certo? Então, observaram que a estrutura do texto em verso, ele é diferente do texto em prosa. As linhas do texto em verso são fragmentadas, a linha do texto em verso é contínua. Não há parágrafo, porque todas as linhas são alinhadas, tá bom? Os versos são alinhados, então não há a organização em parágrafo, pois há um alinhamento em todas as linhas escritas. E a questão da leitura. A leitura aqui do texto em verso, ele é feito com melodia. Então, quando eu faço essa leitura desse texto em verso, eu vou seguir a melodia que é proposta pelo ritmo e pela rima do texto. Então, muito distraído o ratinho, da sua toca saiu, percebendo horrorizado que nas garras do leão caiu. A leitura se apresenta de forma diferente dado o texto em prosa, certo? Então, quanto à estrutura desses dois tipos, né, desses dois textos apresentados, prosa e verso, temos essas características principais. Vamos seguir agora sim com a interação com o texto. E hoje, no caso, nós vamos interagir com os dois textos que contam a fábula do leão e do ratinho. Lembrando, um dos textos em verso e o outro em prosa.
Nós vamos observar aqui as características abaixo e nós vamos identificar aquela característica que não vai corresponder aos dois textos lidos. Os dois textos lidos são narrativos, os dois textos lidos possuem personagens, enredo e narrador. Os dois textos lidos estão organizados em versos e estrofes, e os dois textos lidos acontecem num espaço específico e espaço determinado. Agora vamos analisar por informação. Na letra A, os dois textos lidos, eles são textos narrativos? São, sim. Como é que a gente pode caracterizar os dois textos como textos narrativos? Esses dois textos, eles têm os elementos da narrativa. Quais são esses elementos? Tempo, espaço, narrador, personagens e o enredo. Eu encontro todos esses elementos no texto 1, o primeiro texto escrito em prosa, e eu encontro todos esses personagens, aliás, todos esses elementos no texto 2, o texto escrito em versos. Encontro nos dois textos. Então, essa informação indica uma característica dos dois textos lidos. E eu estou procurando a informação que não corresponde aos dois. Não posso marcar a letra A. Letra B, possuem personagens, enredo e narrador? Eu tenho personagens, enredo e narrador no texto 1? Tenho, sim. Eu tenho personagens, enredo e narrador no texto 2? Também tenho. Então, temos características correspondentes aos dois textos. Essa alternativa também não pode ser marcada, porque eu estou procurando a característica que não corresponde aos dois, Na letra C, estão organizados em versos e estrofes? Olha aí, os dois textos estão organizados em versos e estrofes? Não, o texto 1 está organizado em prosa. O que é o texto organizado em prosa? Que tem parágrafo, que tem linha contínua e que a leitura segue o ritmo da língua falada. E o que é o texto em verso? As linhas são fragmentadas, ou seja, elas não são contínuas. Não há essa organização em parágrafos e também a leitura ela permite ser com ritmo que é proposto pelas rimas do poema, do texto que está estruturado em verso. Eu tenho apenas um dos dois textos apresentados em verso e estrofe. Então, temos aí como resposta a característica que não corresponde aos dois textos é a letra C, porque apenas um dos textos está organizado em versos e estrofes. Então, a letra D que diz que os dois textos acontecem num tempo específico e num espaço determinado, sim, está correto. Os dois textos acontecem num tempo específico e num espaço determinado. A característica que não corresponde aos dois textos lidos é que eles estejam organizados em versos e estrofes, porque com essa organização só tem o texto 2. Agora, nós vamos marcar V para verdadeiro e F para falso nessas informações. Na primeira informação eu tenho os textos são organizados da mesma maneira. E aí, os textos estão organizados da mesma maneira? Não. Como a gente observou e fez a análise da organização, um deles é organizado em prosa e o outro está organizado em verso. Temos, então, essa informação que é falsa. Na outra alternativa, na outra informação diz, os textos tratam do mesmo assunto. Vocês concordam? Sim, os dois textos tratam da fábula
o leão e o ratinho. Então, tratam sobre o mesmo assunto. Temos essa informação que é verdadeira. A outra informação abaixo diz: apenas em um dos textos o ratinho ajuda o leão. E aí, o ratinho consegue ajudar o leão nos dois textos ou em apenas um deles? Nos dois textos apresentados, o ratinho consegue retribuir o favor que o leão fez, libertando ele, ajudando a se libertar também, o ajudando a se libertar também, quando ele foi pego numa armadilha. Então, essa informação é falsa, porque não foi em apenas um dos textos, foram nos dois textos que o ratinho conseguiu ajudar o leão. A próxima informação diz: nos dois textos, o ratinho libertou o leão roendo as cordas. E aí, o ratinho ele libertou o leão nos dois textos? Sim. E como ele libertou o leão? No texto 1, ele roeu as cordas, e no texto 2? Também. Então, ele libertou o leão roendo as cordas nos dois textos. Essa informação é verdadeira. A próxima informação: em um dos textos, o leão se soltou sozinho. Tem algum dos dois textos em que o leão consegue se soltar da rede sozinho? Em nenhum dos dois. Nos dois textos, ele precisou da ajuda do ratinho. Então, essa informação é falsa. Colocamos aí a letra F. O texto em verso, há discurso direto e o texto em prosa não. Professora, o que é o discurso direto? O discurso direto é quando indica a fala do próprio personagem. Quando indica a fala do próprio personagem, é um discurso direto. E aí, vocês conseguiram identificar um momento em que há um discurso direto? Lá no texto, nós temos a fala do ratinho, quando ele pede por favor para ser libertado e diz que vai retribuir o favor quando consegue a libertação. Também temos a fala do leão, quando ele sorri, quando ele gargalha ao desdenhar do ratinho, que diz que vai retribuir a ajuda. O leão faz ha, ha, ha. E lá no texto está especificando que é uma fala do leão. Está indicando por causa dos sinais de pontuação, tá certo? Tal como o leão teria falado de acordo com o texto. Então, no texto inverso, há sim discurso direto, ou seja, fala dos personagens. O texto em prosa, não. Verdade. No texto em prosa não tem fala dos personagens, é o narrador que conta tudo o que acontece sob sua perspectiva, sem colocar a fala de nenhum dos dois personagens no texto. Então, essa informação é verdadeira. Agora, vamos fazer aqui só um quadrinho comparativo, diferenças ou semelhanças entre o texto 1 e o texto 2. A maior parte, né, da história, dos dois textos que nós observamos, que relata sobre a mesma história, nós vamos conseguir avaliar informações que sejam correspondentes tanto no texto 1 quanto no texto 2, certo? Então, vamos começar falando sobre os personagens da história. No texto 1, quem são os personagens da história? Vamos considerar só os personagens principais. Nós temos no texto 1 o leão e o rato. Nós temos outros personagens secundários nos dois textos. Nesse texto 1, temos os ratinhos que também subiram em cima do leão, e temos também os caçadores que conseguiram pegar o leão. São os personagens secundários aqui no texto 1. No texto 2, quem são os personagens principais da história? Também o leão e o rato. E no texto 2, nós temos personagens secundários? Temos apenas os caçadores, que colocou a armadilha que prendeu o leão. Característica dos personagens. No texto 1, o leão se demonstrou o quê?
bondoso, e o rato foi grato, agradecido. E no texto 2 foi diferente? Não, não foi diferente. O leão, ele foi bondoso ao soltar o rato, embora ele tenha desenhado depois que o rato disse que iria agradecer dele, mas no momento em que ele soltou, ele concordou, ele foi bondoso, ele demonstrou bondade. Então, nos dois textos, o leão é bondoso e o rato, ele é grato, ele é agradecido. O que acontece na fábula? Na primeira fábula, o leão poupou a vida do ratinho e ele retribuiu. E na segunda, foi diferente? Não. O leão também poupou a vida do ratinho na segunda fábula e ele retribuiu quando houve necessidade, quando viu que o leão ele estava preso lá naquela rede. Ele foi lá e roeu a unha, perdão, ele foi lá e roeu a corda, né? A corda da rede que estava prendendo o leão. Qual a moral nos dois textos? No primeiro texto, nós temos uma boa ação se paga com outra. E no texto 2, qual é a moral? Que tamanho não é documento. O leão percebeu que, embora tão pequeno, o ratinho conseguiu ajudá-lo, mesmo ele sendo tão imponente. E de que forma a história foi contada? O texto 1, ela foi contada através da escrita em prosa e no texto 2 em verso. Pronto, crianças, comparando agora, vamos relembrar o que nós estudamos nessas duas aulas de hoje. Na primeira aula, nós falamos sobre poema, revisamos características do poema, analisamos rimas e fizemos também inferências em palavras e expressões apresentadas no poema. Aqui na segunda aula, nós trabalhamos a revisão sobre fábulas e nessa revisão sobre fábulas, nós comparamos o texto em verso e o texto em prosa, que foram os dois textos se tratando do mesmo assunto. Analisamos semelhanças e diferenças apresentadas por eles, certo, crianças? Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse conteúdo que nós estávamos revisando. Agradeço pela sua presença nessa aula de hoje e aguardo você na nossa próxima aula de língua portuguesa. Um grande beijo e até breve.